Olá, você que nos acompanha no Nota de Rodapé, estamos com mais um Interlocuções aqui. Estou na companhia dos meus colegas Roger Camacho e Clifford Welsh. Nós vamos conversar com o professor James Green, que é historiador especializado na história da América Latina, mais especificamente nos estudos brasilianistas, e é professor na Universidade de Brown. Professor Green, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui e estar nos atendendo esse convite de forma tão generosa. Obrigado pelo convite. Certo. Professor, o senhor vem com bastante frequência no Brasil, está sempre por aqui. Antes da gente começar as perguntas acerca do seu trabalho, quais são os historiadores brasileiros que você mais lê, que você acompanha, que tem alguma admiração, que você se relaciona de forma mais próxima no ofício? Bom, nesse momento eu vou dizer Cine Chalub, por dois motivos. Cine Chalub é um excelente historiador, uma referência internacional, e ele fez um concurso e entrou na Harvard University. Ele tem sido um grande colega, grande parceiro em vários projetos, tanto as questões intelectuais quanto uma certa atividade contra a situação atual. Então, na verdade, eu admiro muito o Sidney e o seu trabalho e, além disso, estou trabalhando com ele diariamente em vários projetos pela democracia no Brasil. Então, é uma referência nesse sentido de intelectual brilhante, de acadêmico comprometido e uma pessoa com uma personalidade magnífica. Não te ouço, Jonathan. Eu mutei o microfone, até vou pedir para os outros entrevistadores mutarem o microfone quando não estiverem falando. Tá. Então, professor, mas acerca dos estudos queer no Brasil, o senhor tem visto alguns pesquisadores ou pesquisadoras se destacando, um campo de pesquisa que está se desenvolvendo bem? Não, é um campo de trabalho recentemente consolidado. Tem duas pessoas, também são pessoas com quem eu tenho uma parceria intelectual, Benito Schmidt, do URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Rinan Quinalha, que é professor na Unifesp. Os dois são pessoas que acho que estão fazendo uma pesquisa muito original e interessante. Benito fazendo história de vídeo de pessoas no Rio Grande do Sul, e Rinan Quinalha e eu, inclusive, que produzimos vários trabalho juntos, um livro sobre a ditadura e homossexualidade. Atualmente estamos preparando um livro sobre revoluções e homossexualidade. Então, são duas pessoas com quem tem uma grande afinidade intelectual e eu acho que seus métodos de trabalho são muito parecidos aos meus métodos de trabalho. Por isso, tem essa interlocução com eles. E eu estou formando uma nova geração, inclusive de uma pessoa que vai chegar em Brown quando permitiram as pessoas entrar no país, que vai ser a história da lesbianidade no Brasil, que vai ser muito importante. Uma jovem pesquisadora, Augusta, que vai trabalhar comigo. E, infelizmente, nos últimos anos, eu não tenho conseguido acompanhar as conferências nacionais, os congressos nacionais que juntam os pesquisadores LGBT, justamente porque eles organizam esses eventos em setembro, outubro, que é durante o meu ano universitário, que tem que dar aulas e não posso viajar para o Brasil em setembro, outubro. Então, eu não tenho um contato constante com esses pesquisadores novos que estão surgindo. Se eu conheço seu trabalho indiretamente através dos artigos publicados, ou eventualmente os livros publicados. Mas eu acho que ainda é um campo muito recém-iniciado, acho que tem muito trabalho para fazer, eu acho que falta muito pesquisa a ser feito, então eu acho que tem muito espaço para as pessoas jovens a ocupar um trabalho interessante nessa área. Tá certo, professor. Eu vou aqui para a minha primeira questão, o senhor mais relacionado aqui ao debate, né? Bem, o senhor é uma figura de um intelectual público, né? Talvez algo que está começando a ficar um pouco mais popular no Brasil, que é bem disseminado na França, esse papel do historiador público, que dá mais entrevistas, que não fica apenas parado no arquivo ou desenvolvendo pesquisas para o público acadêmico. Bom,
Isso é muito interessante, né? Eu, particularmente, sou um entusiasta em relação a isso. E é bastante interessante da forma com que isso conversa com a pesquisa e com a nossa própria produção, tipo de história que a gente se propõe a fazer. O senhor tem uma militância tanto política quanto identitária, se eu posso assim dizer. O senhor milita no movimento LGBT e tem um posicionamento político muito claro. Na época em que a Dilma Rousseff passava por um processo de golpe que culminou no seu impeachment, o senhor se manifestou e tentou, de fato, levantar um movimento de apoio bem significativo. Nos anos 60 até os anos 80, no Brasil pelo menos, era muito comum você ver uma certa, aspas, obrigatoriedade do historiador, do intelectual, ter uma posição política clara. Algo que hoje está sendo muito diferente. Muitos historiadores, sociólogos, que começam a tomar um papel público cada vez maior, tem uma tendência a buscar uma certa isenção política. Muitos deles, claro que não todos. E eu vejo cada vez mais um certo medo dessas pessoas, desses intelectuais públicos, de se posicionarem de forma clara e evidente. Eu queria saber, o senhor hoje, olhando para esse papel do intelectual público no século XXI, como você vê essa necessidade e esse diálogo entre o pensador, a pessoa que está produzindo e o espaço de debate político? Bom, primeiro, eu não sei se eu concordo contigo sobre a realidade do intelectual brasileiro que hoje em dia tende a não ser tão evidente nas suas posições políticas. Eu não moro no Brasil, então pode ser que esteja errado, mas tem pessoas, por exemplo, como Lilia Schwartz, que é uma antropóloga, historiadora, também é ligada à Companhia das Letras, uma pessoa que não teria que se posicionar claramente, e ela foi fundamental na campanha de ele não contra o governo de Bolsonaro, e o próprio marido, que é o grande editor, o Luiz Schwartz, que eu conheço, não é historiador, mas é um intelectual que tem publicado muitos livros no Brasil, justamente porque ele achava importante publicar esses livros, ter acesso a esses livros, e ele se posicionou claramente a favor de Haddad nas últimas eleições, que me surpreendeu, porque eu sei a trajetória política dele. Então, para ele foi um pulo para fazer isso, mas ele percebia, naquele momento, que era fundamental uma frente única contra o Bolsonaro. Então, segundo, a minha experiência quando nós mobilizamos uma atividade aqui e tentamos sempre juntar os brasilianistas para um abaixo-assinado, para uma declaração, e a nossa intenção é sempre mostrar que de fora do Brasil tem pessoas que têm uma certa ponto de vista, um posicionamento. Me chama muita atenção o número de brasileiros que querem assinar nosso abaixo-assinado. E eu tenho que explicar, desculpa, estou muito feliz que você quis nos apoiar, mas a ideia nossa é de projetar a opinião pública fora do Brasil para os poderes brasileiros. Então, não sei se existe nesse momento um recuo. Eu não vi isso quando a presidenta passou pelo impeachment. Inclusive que eu conheci a presidenta justamente quando foi com 300 historiadores pela democracia, a Palácio da Alvorada, para mostrar nossa solidariedade com ela em junho, logo depois da votação na Câmara de Deputados. Então, mas eu posso entender alguns setores que têm um pouco de medo de se posicionar, porque esse é um governo vindicativo, é um governo semifascista, autoritário, e as pessoas podem ter um certo medo de posicionar. Mas eu acho que isso existia também nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, durante a ditadura militar. Tinha muitas pessoas que tinham até laços com as esquerdas e recusou de se posicionar claramente. E hoje em dia eu vejo entre os brasilianistas, infelizmente, algumas pessoas que pregam uma falsa neutralidade, dizendo que eles têm que ser neutros na sua
opinião sobre o Brasil porque não querem assim, prejudicar a sua pesquisa. Então, por exemplo, quando nós fizemos a primeira campanha em 16, que foi em março, e que não foi contra o impeachment em si, mas foi contra o procedimento de Sérgio Moro, tinha um setor minoritário entre os brasilianistas que recusou assinar ou apoiar esse abaixo-assinado e, inclusive, fizeram uma campanha contra o fato que a Associação de Estudos Brasileiros tinha votado, tanto na Assembleia Geral, depois num plebiscito, a favor de uma moção. E é interessante, quando você rever essa moção, ela foi uma moção que criticava os procedimentos antidemocráticos de Sérgio Moro. Justamente tudo que foi revelado depois pelo Intercept, ou seja, que ele não tratava com neutralidade os dois lados, no caso do triplex. Ele estava favorecendo o lado contra o Lula. E nós alertamos a essa situação em 16 e nós tivemos razão. Então, eu diria que hoje em dia, pelo menos a grande maioria dos brasilianistas, são talvez 800 pessoas que ensinam algum elemento sobre a história, a cultura, a literatura, a vida brasileira nos Estados Unidos. A grande maioria estão conosco nessa necessidade de tomar posições claras nesse momento. Não podia ficar calado durante a ditadura militar, não podia ficar calado nos anos 30, durante a Guerra Civil Espanhola e depois durante a auge do fascismo, e não podemos ficar calados hoje em dia, quando estamos com um governo genocídio que está com suas políticas sanitárias causando morte de centenas de milhares de pessoas no Brasil nesse momento. Então, eu acho que, para mim, foi parte da minha trajetória de vida, que eu sou muito politizado. Sempre tentei ser um excelente historiador, todos os meus livros foram premiados, são respeitados, e para mim era fundamental combinar um trabalho intelectual, acadêmico, fundamentalmente bem feito, para poder também levantar a minha voz e não ser criticado por ser um historiador qualquer. Esse foi um grande desafio de combinar os dois lados da minha vida, a minha visão pública e politizada com meu trabalho acadêmico. E, nesse sentido, eu acho que ganhei o respeito dos meus colegas. Acho que em cima disso que o senhor está falando, é interessante a gente pensar dessa questão da militância, professor, porque me suscita um outro debate, na verdade. Por mais que estejam crescendo no Brasil as pesquisas acerca do movimento LGBT, a teoria queer, você tem uma crescente e contínua mortes, o número de mortes ocasionado por homofobia. Tem até um dado aqui levantado pelo professor Paulo Souto Maior, que diz que de janeiro a 15 de maio de 2019, segundo os dados do Grupo Gay da Bahia, o Brasil teve 141 mortes por homofobia, das quais 126 foram homicídios e 15 por suicídios. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para você, a que ponto, de fato, pesquisar a comunidade LGBT, aumentar o número de pesquisas da comunidade LGBT, chega e pode ajudar com esse número de fatalidades com essa comunidade? Isso vem até de uma outra questão. Estudar a favela, chega na favela a pesquisa sobre ela? Como é que entra o papel da pesquisa e como é que pode melhorar o papel da pesquisa e do pesquisador nesse sentido de também melhorar a vida das pessoas pertencentes às comunidades das quais estudamos? Tá. Nesse momento, estou fazendo uma nova edição do meu primeiro livro, Além do Carnaval, a história da homossexualidade masculina no Brasil do século XX, que, na verdade, é sobre o Rio e São Paulo. E eu estou escrevendo um capítulo para atualizar o livro até o final do século XX, porque a primeira edição terminava em 1980. Então, eu estou me obrigando a ler muito material e pensar muito. Eu entrevistei Edward McRae, que era um professor de antropologia que fez doutorado na Unicamp. Depois ele fez uma carreira na Bahia e fez seu primeiro livro sobre a história do movimento LGBT no seu primeiro momento. Depois ele passou por outros temáticos sobre drogas e outras questões. Mas ele, em 85, se não me engano, 86, publicou um pequeno livrinho, chamava O que é Homossexualidade, que foi publicado pela
para outro, foi brasileiro. E o Edmund me falou que teve 7 edições desse livrinho, que era uma coisa bastante didática, e que sempre, constantemente, ao longo da sua vida, encontrou com pessoas que tinham dito: olha, professor, eu li seu livro, eu consegui seu livro no interior de não sei onde, e foi fundamental para eu sobreviver, de sentir bem, porque até então eu não tinha nenhuma referência positiva sobre minha própria sexualidade. Então, o seu livro me deu um alívio. Eu sentia que eu não estava sozinho, não estava assim, mal, não estava assim, errado nos meus desejos e tal. Eu pretendia fazer isso com o meu livro. E como Edward McRae, eu já tive muitas experiências de pessoas que me disseram que meu livro foi fundamental para ajudar eles a lidar com a sua sexualidade ou ajudar a família a entender a sua sexualidade. Então, eu acho que isso é um papel que sabemos é limitado porque não é costume da grande maioria dos brasileiros lerem. Então, sempre a circulação de livros é reduzida, um setor das classes médias que vão comprar e ler um livro, mas eu acho que é fundamental. Então, mas o livro vai gerando outras possibilidades de um diálogo. Então, vai gerando entrevistas, vai gerando artigos, tudo isso que cria uma situação para a pessoa que está procurando uma narrativa alternativa da narrativa dominante que condena a homossexualidade. E eu acho que isso foi a intenção do meu primeiro livro, foi uma intervenção política, não somente para ajudar as pessoas a lidar com suas realidades, mas para realmente fazer um trabalho sério sobre a história da homossexualidade no Brasil. Porque até então não tinha um historiador tratando desse assunto. Então, consegui abrir um caminho de um novo campo de trabalho com esse livro. E eu acho que pode ter um impacto. Agora, é limitado, mas eu acho que qualquer historiador que escreve sobre qualquer coisa no Brasil, qualquer intelectual que faz qualquer coisa sobre uma realidade brasileira, tem um espaço limitado para divulgar seu trabalho e atingir um público. Eu só sei que pessoas que de diversas partes do país têm confessado, falado comigo que meu livro foi fundamental para eles. Isso me dá um prazer enorme. Foi o objetivo do meu trabalho, de realmente fazer esse tipo de ação. Então, estou muito feliz que consegui atingir, ajudar 5, 10, 20, sei lá quantas pessoas que talvez pensaram se suicidar, pensavam se tentar de reprimir a sua sexualidade para casar com uma mulher, para tentar fazer uma vida, entre aspas, normal. Então, isso foi um papel, foi conscientemente feito, decidi fazer esse trabalho desde o doutorado, sabendo os seus resultados, e todos os meus livros têm sido uma intervenção nesse sentido, na realidade, para oferecer pesquisas originais de assuntos que até então não têm sido pesquisados por outros historiadores. Muito obrigado, professor. Roger. Bom, professor, engatando a pergunta naquilo que o senhor acabou de dizer, né? Eu até ia puxar um pouco a brasa da sardinha para o lado da minha pesquisa, né, de biografia, mas que realmente, assim, eu voltando assim, não para o Além do Carnaval, mas para a biografia do Herbert Daniel, é um livro que a leitura é fácil, né? Eu gostei muito, eu me identificava, né, com muitas partes assim do livro, porque aquelas angústias dele com a autoaceitação, com a questão do olhar do outro sobre si, e o senhor acabou de falar que os seus livros têm também esse propósito de ajudar outras pessoas, não só a ter outras possibilidades de pesquisa, mas até mesmo de se analisar, vamos dizer assim, né? E aí eu ia perguntar quais são os perigos e quais são as potencialidades da gente que é LGBT pesquisar a vida de pessoas assim semelhantes a gente e não cair muito naquela coisa de uma ilusão de colocar muito mais de nós na análise da vida daquele sujeito e pouco sobre uma análise documental, um método historiográfico. Bom, qualquer historiador tem esse problema da subjetividade, das suas razões de escolher uma pesquisa e a sua influência subjetiva nesse trabalho. Eu acho que isso existe para uma pessoa trabalhando sobre escravidão, trabalhando sobre
Idade Média, trabalhando sobre o Império Romano. Acho que tem alguma subjetividade que leva a pessoa a escolher ser temático e trabalhar. Então, é uma questão de realmente ser rigoroso nos métodos que nós aprendemos como historiadores, de ficar atento às fontes, verificar se a fonte é verídica com outras fontes. No caso de uma pessoa que do século XX, final do século XX, é possível de fazer entrevista com as pessoas que conhecia o Daniel, ou a pessoa com quem você está escrevendo uma história de vida. Eu acho que são os mesmos problemas que outras pessoas têm. Agora, deixa eu explicar um pouco mais como eu escolho meus livros, meus temas. Qual é a razão de que eu fiz, além do Carnaval, o segundo livro, Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos, e o livro de Herbert e Daniel, e inclusive os meus próximos projetos. Eu acho que os brasilianistas, as pessoas que estudam o Brasil fora, nos Estados Unidos ou na Europa, têm um desafio de procurar assuntos onde, por uma razão ou outra, não tem um historiador ou historiadora brasileiro, naquele momento, capaz ou interessado em fazer. Ou seja, onde tem um buraco na historiografia, onde que tem um espaço, vazio, e como que eu posso preencher essa vazio com minha análise, minha interpretação desse assunto. Então, eu percebi, quando estava pensando em o que eu ia fazer para a minha tese de doutorado, que não tinha uma história da homossexualidade no Brasil feita por um historiador que cruzava as fontes e tinha uma metodologia legítima dentro da nossa área de história. Então, optei para fazer esse trabalho. Era sobre duas cidades, Rio e São Paulo, porque era um estudante de pós-graduação, não tinha uma bolsa grande, não podia viajar para todo o país e procurar arquivos em 10 capitais, por exemplo. Mas eu acho que eu consegui marcar uma área de pesquisa e ser um exemplo para as próximas gerações de historiadores. Isso foi a situação com o livro sobre Herbert Daniel, Revolucionário Gay. Eu achava que era uma pessoa muito importante na história da resistência à ditadura militar. Ele foi marginalizado por várias razões, morreu relativamente jovem, não foi um ícone, não foi uma pessoa que em volta de qual criou toda uma série de mitos ou questões. Então, eu achava que era importante recuperar a vida dele justamente como uma referência. E especialmente para as pessoas LGBT que têm uma certa crítica, com razão, aos setores da esquerda brasileira homofóbicas, que podem ver que há uma possibilidade de ter um diálogo com os princípios das esquerdas, os princípios das lutas pela justiça social, e que se pode fazer parte desse movimento. Então, era uma tentativa de mostrar, ou oferecer para o público uma referência alternativa, uma pessoa extraordinária. Eu realmente acho que ele levou uma vida muito especial e que foi marginalizado, esquecido após a morte dele em 92, por vários motivos. Então, essa foi a razão. Agora, é político o meu livro. É para afirmar a homossexualidade, não justificá-lo. É para afirmar um diálogo entre o movimento LGBT e movimentos das esquerdas brasileiras. Dizer que nosso lado é com a esquerda, apesar dos setores da esquerda serem ainda homofóbicos. Então, isso foi a intenção do livro. E espero que tenha um efeito. Estamos trabalhando agora com o projeto de um filme, longa-metragem, e espero que, se conseguirmos o financiamento de fazer desse filme, a gente vai atingir um público um pouco maior, apesar de saber que um produto nacional feito no Brasil tem uma limitação de acesso ao público. Se não fosse uma coisa super glamourosa, se produção tipo Globo, é mais difícil divulgar um filme a um público amplo no Brasil. Mas vamos tentar fazer isso. Como sempre, vamos fazer. Essa é a ideia. Não, eu concordo realmente, assim, que a trajetória do Herbert Daniel ela deve ser relembrada, né? Porque assim, a gente tem essa imagem que até o senhor fala no seu livro
de uma esquerda, de uma guerrilha masculina, né, branca, aquela coisa bem, né, que até faz parte daqueles paradigmas que estavam vigentes nos anos 70, né? E aí eu queria perguntar, até engatar nessa pergunta, antes de passar para o Cliff, quais são os problemas, assim, que o senhor até menciona aqui da esquerda atual, ainda enfrentam com relação a botar a cara no sol, vamos dizer assim, né? Porque quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o PT, que o Cliff até começou me orientando, né, no mestrado, eu lembro que eu entrei num grupo para procurar pessoas para fazer história oral, né? Eu estudava as mulheres do partido. E eu lembro que havia um debate lá sobre homossexualidade e uma boa parte dos militantes do partido, do qual, assim, né, eu faço parte do PT, já estou incluindo aqui, não é uma crítica ao partido de forma nenhuma, falavam, mas como pode alguém falar de homossexualidade? Isso é uma coisa que não é relevante, né? A gente tem que pensar na classe. Então, assim, a gente vê como muitos desses problemas ainda estão atuais, né? Dentro também da esquerda, né? Os sujeitos não são coerentes, né? A gente tem ainda conservadorismos e resquícios dentro entre nossos pares, vamos dizer assim. Então, eu queria só perguntar o que o senhor tem a comentar sobre isso e como que nós, historiadores, qual que é o nosso papel, já que a gente consegue dialogar, de certa forma, com alguma parte desses sujeitos, de desmistificar e de quebrar, né, muito dessa visão fechada, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que a homofobia existe durante pelo menos 2000 anos na cultura ocidental, se não mais. E está embutido em todas as instituições, os valores e noções da sociedade. Uma noção de gênero, uma noção de sexualidade, que homossexualidade é um pecado, a ideologia católica, ideologia médico-legal, que é anti-homossexual também. Então, há uma série de elementos que dominam a sociedade, então é normal que a sociedade incorporou esses valores e é normal que a esquerda, a direita, o centro também incorporou isso. Porém, o que foi importante do movimento e o trabalho atual, o movimento, quando ele surge no Brasil, ele coloca uma questão muito simples, até banal, que na medida que você assume a sua essência, a sua personalidade, quem você é, que você ama uma pessoa do mesmo sexo, que você tem tesão para esse tipo dessa pessoa ou pessoas, mas e isso é legítimo, na medida que você assume isso para a sociedade, você vai criando um embate entre os estereótipos e a realidade. E vai informando e esclarecendo para as pessoas informação que eles talvez não tenham acesso, porque eles estavam passando por uma lavagem cerebral de 2000 anos, vamos dizer, em todos os sentidos. Então, o movimento, no primeiro momento, o mais importante era assumir e afirmar, como está dito, acho que meio é legal ser gay, é legal ser homossexual, acho que esse é o consigno que foi falado. E realmente é uma afirmação de que é um comportamento humano, como outros, que tem todo o direito de ser respeitado. Isso é uma questão democrática. E num país como o Brasil, que tem um Estado laico, que houve, depois da República, uma decisão de separação da igreja e Estado, a questão de eliminar todos os valores religiosos que impõem sobre a sociedade e separá-los é fundamental. Então, a defesa da homossexualidade, na verdade, é uma defesa do Estado laico contra religiosos que querem impor seus valores sobre o resto da sociedade. É como vamos dizer que foi passada uma lei dizendo que não pode comer carne, porque a nossa religião proíbe a carne. Então, não é que eu não vou comer carne, porque eu sou dessa religião, mas eu não vou deixar você comer carne. Então, é uma imposição sobre a sociedade e valores religiosos. Então, isso é um problema sério que tem que ser enfrentado. Agora, eu que fui a primeira pessoa no Brasil, quando morei no Brasil nos anos 70 e militei na esquerda brasileira e formei o primeiro grupo gay dentro de um partido político da oposição revolucionária naquela época, eu entendia que era um diálogo. Era uma necessidade de abrir as cabeças das pessoas, como eu tinha que lidar comigo e com meus pais, com meus amigos, quando eu assumi a minha homossexualidade. Mas a questão é que
nós temos razão, nós estamos vivendo no século XXI. Então, aí que vai a questão de que tipo de sociedade queremos. É claro que queremos uma sociedade sem racismo, sem opressão do trabalhador, que tem uma vida digna, que tem um trabalho que paga decentemente para poder sobreviver, que tem uma educação gratuita, que tem saúde pública para todo mundo, que tem de boa qualidade. E que tem o direito de cada um ser o que ele quer ser, respeitado, na medida que não está fazendo danos a outra pessoa. Isso é uma questão fundamental. E tem setores da esquerda que têm uma visão muito limitada, uma visão do século XIX, que não conseguem conceber a ligação entre lutas econômicas para melhorar a vida do trabalhador e lutas democráticas para criar uma sociedade mais justa e igualitária. E Bolsonaro, sendo uma pessoa que representa a ultradireita, quase fascista brasileira, ele tem levantado todas as questões das conquistas dos novos movimentos sociais brasileiros, das mulheres, dos negros, dos índios, dos LGBT, e tem colocado essas como coisas que eles querem derrotar. Todas essas mudanças da sociedade eles querem eliminar e voltar para um Estado religioso que impõe os valores religiosos sobre a sociedade e que vai eliminando qualquer tentativa de ter uma sociedade mais justa e igualitária. Então, eu acho que o meu trabalho político, vamos dizer, é de enfrentar essas ideias da esquerda que são ultrapassadas. As pessoas estão repetindo rótulos, ideias que não funcionam. Mas isso não é somente uma questão de conscientização, é uma questão de uma luta política, porque nesse momento, essa conjuntura brasileira, quando o PT foi derrotado com 45% da votação e Bolsonaro ganhou 55%, e até em certo momento tinha 60% do apoio da população, está perdendo agora, está com 30%, houve um argumento dentro da esquerda de que era necessário tentar recuperar bases sociais do PT que se perderam para a direita, especialmente os evangélicos, a base da Igreja Universal Reino de Deus, pessoas ligadas à Assembleia de Deus e outras igrejas evangélicas e pentecostais. E a maneira de atingir a eles é de adaptar-se a política do PT à política desses grupos, ou seja, não vamos falar mais sobre aborto, porque isso vai causar problemas com a nossa base entre pessoas que são católicos, não vamos defender com intransigência a questão LGBT, porque isso pode entrar em choque com a nossa base evangélica que nós queremos ganhar nas próximas eleições. E eu acho que isso é uma estratégia muito equivocada, porque não adianta você ceder essas questões e querer ter uma sociedade mais justa e igualitária. A gente tem que ter uma batalha com a direita para vencer, não necessariamente convencê-los, mas deixá-los claros que eles podem acreditar suas ideias nas suas igrejas, nas suas casas, mas não podem impor essas ideias sobre a sociedade. Que a mulher tem todo o direito de ter um aborto se ela for necessário, se ela decide que ela quer fazer isso. Que nós, como LGBT, tem todo o direito de casar, de ter parceiros, de viver como nós queremos. Seja uma vida tradicional, imitando os padrões heterossexuais ou outros padrões de vida que nós queremos inventar e viver. Então, isso é fundamental. E, ironicamente, a esquerda não pode escapar da questão LGBT agora, porque o Bolsonaro jogou isso para a esquerda, dizendo: vocês defendem o LGBT, então nós vamos atacar vocês. Então, as pessoas têm que dizer: sim, defendemos. E vocês estão equivocados. E nós temos razão. Porque somos um partido plural, somos uma esquerda pluralista, aceitamos as diferenças, aceitamos e defendemos o direito de todo mundo a existir. Isso é um discurso que eu acho que ganha no final das contas. Vai ser difícil ainda. Agora, Cliff? Bom dia, Cliff. Você vai fazer perguntas? Professor Clifford, por favor, pode ir. Minha vez. Bom dia, todo mundo. O James ficou trancado, parece, mas tá tudo bem? Tá, ok. Não. Oh, nossa, agora minha bateria vai falhar.
Acho que é capaz que meu internet está funcionando. Acho que sim. Eu entrei lá no computador. Está me vendo? Porque o telefone vai morrer agora, parece. Não, mas aqui a gente está te vendo no computador perfeitamente, professor. Tá bom. Estou falando ainda. Preciso mudar o negócio aqui. Está me ouvindo? Perfeitamente. Ok, tá bom, então. Estou me ouvindo também, por quê? Cadê o problema? Ok? Pode perguntar. Ok, tá. Oi, James, é muito... Você pode falar. Oi, tá. Te ouvir, é muito legal estar com você e eu quero agradecer Jonathan pelo convite. Vamos ver o Roger, faz um tempão, na verdade, e muito legal ouvir suas respostas. E algumas eu sou professor da Unifesp e eu gosto muito de professor Green, James, e temos a sorte de nos conhecer por um bom tempo e acho que foi a experiência com o Latin American Perspectives que onde eu primeiro aprendi de você estava trabalhando lá e logo em 95 eu entrei também como colaborador do jornal Latin American Perspectives. E lendo um pouco mais sobre sua vida, eu achei interessante. Sempre imaginei Califórnia como eu, por causa do Latin American Perspectives, mas eu vi que você é de Baltimore. E é uma cidade onde eu também morei, conheci. E sou de São Francisco, onde você boa parte da sua formação e tal. Então, é interessante alguns jeitos, historiadoras brasilianistas e tal, onde nossas vidas encontraram. E eu queria desenvolver isso um pouquinho com minhas perguntas sobre sua vida e seu trabalho como intelectual, seu trabalho como historiador. Você que já está, Roger e também o Jonathan fizeram questões similares. Uma das coisas que eu encontrei na sua escrita, e você sempre traz isso, de onde você vem abordando a pesquisa. E uma das detalhes em suas autoapresentações é o fato de ser de uma família Quaker. E eu achei muito interessante isso, porque os Quakers têm ambos uma história de pacifismo, participar no abolicionismo, e, ao mesmo tempo, associado com pessoas que fazem guerras, como o presidente Nixon, que era Quaker, ou participando na escravidão. Mas, obviamente, você identificou com o outro lado, e eu queria ouvir você falar um pouco sobre como sua jornada de um Quaker para engajar muito com marxistas no Brasil, a Latina, em sua jornada de vida. Como você vê essa sua influência religiosa de formação e essa participação e apoio para movimentos mais radicais e também abordagens mais radicais de marxismo? Tá. Só para o ouvinte que talvez não saiba nada sobre a questão da história da religião Quaker, eu vou resumir basicamente para esclarecer uma religião que surgiu durante a Guerra Civil Inglesa
de dissidentes que criaram essa nova religião e adotaram princípios de pacifismo e, eventualmente, lutavam pela justiça social. E quando migraram para os Estados Unidos, no século XIX, se dividiu em vários setores, de vários dissidentes e grupos, e desses dissidentes veio da família Nixon, mas, na verdade, Nixon nunca foi Quaker, a mãe dele foi, ele foi criado nessa família, mas ele nunca, formalmente se identificou porque ele tinha que dizer que ele tinha uma religião, mas ele não participava na vida desse grupo protestante. A minha tradição, desde jovem, era justiça social, de participar e aprender muito sobre o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, participar jovem no movimento contra a guerra na Vietnã, ou seja, ter uma atuação muito engajada. E isso me levou a questionar a política norte-americana em outras partes do mundo, ou seja, quando comecei a criticar a política norte-americana em Vietnã e a maneira que a guerra estava matando, massacrando vietnamitas sem nenhum sentido, eu comecei a entender que era um processo muito além do Vietnã, era uma política norte-americana de dominação em várias partes do mundo. Quis entender melhor isso, estava na universidade, então fui para o México para passar um verão e aprender espanhol e aprender mais sobre a América Latina. Isso basicamente fez minha cabeça, me interessei muito na América Latina e por acaso conheci brasileiros que eu achava que tinha uma coisa muito especial, eram muito alegres, muito carinhosos e realmente me identifiquei muito com a maneira de ser dos brasileiros que eu conheci nos Estados Unidos. E também conheci um exilado brasileiro, Marcos Arruda, que era preso político, foi torturado e a família conseguiu tirar ele do país. E ele tinha formado um grupo em Washington, Comitê contra a Repressão no Brasil, que tinha organizado um evento frente da Casa Branca quando o Médici visitou o Nixon em 71. Então, ele me apresentou a irmã, que virou minha melhor amiga, e ela estava voltando para o Brasil, então aproveitei a sua viagem para viajar com ela e entrei no país através do Rio Solimões, no Alto Amazonas, e descendo o rio para Manaus, Belém, São Luís. Conheci o Brasil profundo antes de conhecer o Rio São Paulo, e isso também me impactou muito, porque conheci a amplitude, a extensidade, como é grande o Brasil, como é diverso, como é diversificado. Então, essa formação Quaker, comecei a questionar isso com 19, 20 anos e me interessava em outros projetos de transformação social que me parecia mais adequado, pelo menos para a América Latina. Nesse sentido, me interessei nas ideias marxistas, interessei em conhecer a realidade da Revolução Cubana, fiquei decepcionado porque eles tinham uma política horrível sobre a homossexualidade nos primeiros anos da Revolução, então nunca podia ser um simpatizante total da Revolução Cubana. Eu entendia desde então todas as limitações dessa transformação social e quando cheguei no Brasil, por sorte, caí entre um grupo de pessoas que estavam parte da oposição. Meu namorado fazia parte de uma organização semi-clandestina e ele entrou, eu quis entrar, eu acabei me forçando a entrar, então fez um trabalho dentro dessa organização, era a Liga Operária, que depois virou Convergência Socialista, e eu formei a facção homossexual dentro da Convergência Socialista justamente para juntar a minha crítica à realidade social, econômica e social, e uma crítica específica à opressão dos homossexuais. E tentei levantar dentro dessa organização da esquerda uma conscientização que nós fizemos e também uma intervenção no movimento LGBT que estava emergendo em 78. Morei no Brasil de 76 ao final de 81 e foi durante justamente esse período onde participei nessa organização da esquerda, no movimento LGBT, e fui estudante na USP fazendo ciências sociais, fazendo mestrado em ciências sociais, então participei no movimento estudantil também. Então, eu sou, não sei se eu sou neomarxista ou marxismo é importante, mas eu não sou rigidamente marxista. Eu acho que a economia não explica tudo. Eu acho que tem outras realidades que o marxismo não consegue lhe dar conta.
mas a economia é fundamental para entender a sociedade, para mim, mas tem outros fatores que são essenciais também. Então, faz parte da meu ponto de vista mundial, mas eu não sou exclusivamente identificado como marxista rigidamente, como muitas pessoas são. Acho que a realidade é muito mais complexa do que as respostas que Marx conseguiu oferecer para a gente no século XIX e que os marxistas do século XX têm elaborado. É basicamente isso. Tá. Eu esqueci de desligar o microfone, mas deu certo. Muito obrigado. E em um artigo que eu recomendo para qualquer um assistindo essa apaixonação, amor, mais tesão, você dá uma autobiografia, uma memória de sua formação e tal. E uma das coisas que menciona a busca, e que combina muito, eu acho, com alguns aspectos do livro Revolucionário e Gay, sua própria trajetória tentando encontrar essa ideologia, a casa ideológica que aceitava você como gay e pessoa da esquerda. Você tentou em Washington, tentou em São Francisco e finalmente se veio para o Brasil. Então, essas contradições de homofobia e querendo transformação social, foi um grande formador de sua própria jornada de vida, me parece. Não, exatamente. Faz parte da minha trajetória, minha biografia. Eu acho que, mas ele tem vários momentos. Há um momento de procurar e de sentir talvez defensiva na minha procura, de não saber impor. Isso mudou ao longo dos anos e hoje em dia, não somente sou muito assumido e respeitado e falo e não tem problema de falar, mas eu não tenho paciência para as pessoas das esquerdas que são atrasados e idiotas nesse sentido. Então, eu acho que eles estão realmente muito vivendo no século XIX e eu estou vivendo no século XXI. Nesse sentido, isso faz parte do que eu falei antes, da ideia do movimento de afirmar a sua sexualidade, a sua personalidade, quem é você, e deixar os outros resolver isso, se eles têm problemas, que não é o meu problema, é o problema de você. Você tem problemas de resolver suas ansiedades. E eu realmente vi uma transformação no Brasil, dentro da esquerda, impressionante. Eu estou muito feliz nesse sentido. Eu acho que as pessoas têm mudado. Isso por causa do movimento que tem várias frentes de trabalho, que é maciça, que mobiliza milhões de pessoas todos os anos nas paradas. As pessoas têm conhecido gays e lésbicas e trans e têm conhecido as suas realidades e têm mudado as suas cabeças. Isso é tremendo. E, para mim, é uma afirmação do movimento social. E eu vejo essas transformações que nós logramos no nosso movimento, o movimento LGBT, são transformações que outros movimentos sociais fizeram. Outro exemplo, o movimento negro. O movimento negro, nos anos 70, estava na defensiva, porque quando eles levantaram o racismo, o tratamento do negro na história brasileira, na atualidade, eles foram chamados de racistas, porque eles criticaram o discurso de democracia racial reforçada por Gilberto Freire. E eram considerados muito radicais e marginalizais, querendo dividir, em vez de unir no movimento contra a ditadura, levantando questões desagradáveis que os brancos se sentiram mal porque estavam sendo acusados de coisas que eles acharam que eles não compartilharam. Mas, hoje em dia, essas questões são realmente integradas no nosso conhecimento, nossa compreensão da realidade. E nesse momento da pandemia, quando quem está morrendo mais são pessoas já afrodescendentes no Brasil e nos Estados Unidos,
há uma compreensão, uma capacidade das pessoas analisar isso, entender isso, questionar isso e tentar procurar soluções. Isso é diferente, mudou muito, e graças ao pequeno movimento negro que levantou essas questões concorrentes dos anos 70, 80. Basicamente isso, eu acho. Eu acho que a Cliff está congelado. O Cliff parece que está congelado mesmo. Bem, não, ele tá. Não, tá, a gente tá te vendo, professor. Bem, Nós estamos ouvindo. Não, estamos te ouvindo também, professor. Tá tudo ok. Bom, para começar essa próxima mudar para outra, voltar para Roger? Ok. Não, vou fazer uma outra questão aqui. Então, professor Green, eu acho que voltando até um pouco para o meu primeiro questionamento ao senhor, mas dando uma outra direção, talvez. A gente vem claramente tendo um problema que está alardeado, principalmente nessa última semana que nós tivemos algumas operações da Polícia Federal, com fake news. Mais do que isso, no nosso campo exato de historiador, a gente tem visto um movimento forte de negacionismos e revisionismos históricos aparecendo. Eu acompanho principalmente o caso brasileiro, mas creio que nos Estados Unidos isso já acontece um pouco mais de tempo, e na Europa, então, nem se fala. Aqui você vai ouvir muitas vezes pessoas relativizando a ditadura militar ou até mesmo negando o caráter ditatorial do regime, né? Como você também está vendo uma moda recente no Brasil de dizer que o nazismo era um movimento de esquerda, isso endossado pelo ministro das Relações Exteriores, endossado pelo presidente, e muitos influenciadores digitais. De certa forma, nós como historiadores temos perdido uma certa batalha, se eu posso dizer, porque quando você vê um número tão expressivo de pessoas, de fato, comprando essas narrativas acerca da ditadura militar ou até do nazismo, nos dá um alerta de que, olha, talvez está tendo algum problema entre a nossa comunicação. Você mesmo, alguns anos atrás, foi vítima de uma fake news do Brasil, né, em relação a presidente Dilma. Que a gente acha engraçado, mas assim, é de chorar, né? de tão ridícula que foi. Como é que nós, historiadores, vamos encarar esse desafio de, enfim, lutar contra esses revisionismos e negacionismos que têm ganhado tanto espaço, principalmente com influenciadores digitais? Não, é muito difícil, porque realmente é um meio que está sem controle. Eu acho que a solução que eu vejo, além de tentar tomar medidas legislativas que são corretas, que podem limitar e processar as pessoas que estão circulando fake news, e processando essas pessoas mesmo, como o Jean Willis tem feito contra pessoas que mentiram sobre ele, eu acho que a única maneira é de apelar ao fórum público de corrigir e de criar uma contranarrativa. A gente tem que lembrar que a sociedade brasileira sempre... As pessoas nós pensamos que a sociedade brasileira é progressista, porque tem movimentos sociais, populares, movimentos sindicais, lutas pela democracia, lutas pela justiça social. Mas, na verdade, o Brasil é um país muito dividido e sempre teve um terço, ou se não mais, da população que era religiosa, que era conservadora, que era muito tradicional, com os valores das classes médias tradicionais. E esse setor ainda existe, está contaminada pelo bolsonarismo nesse momento, como estava contaminado nos anos 50 e 60 por Carlos Lacerdismo, e em outros momentos por ideologias da Igreja Católica conservadoras. Então, isso existe, uma realidade. É uma sociedade que tem ainda um setor muito forte que é conservadora, que é conservador. E é difícil conter ou combater essas ideias, penetrá-lo, ter um diálogo com as pessoas, porque vivem no seu mundo. E o internet criou mais borbulhas, mais bolhas assim, de pessoas fechadas na sua vida
entre seus pares, sem uma ligação e uma conexão forte com outros setores da sociedade. Então, eu acho que não tem uma solução mágica, é uma disputa ideológica, mas tem que ser feito. Por exemplo, essa semana, quando houve várias intervenções da Polícia Federal, eu não me lembro quem fez o comentário, mas foi feito que parecia Kristallnacht, que é uma coisa assim, horrorosa de fazer essa analogia. Kristallnacht foi uma noite de atentados contra todos os negócios judeus na Alemanha e destruí-los, e fazia parte do processo do genocídio dos judeus na Alemanha. Comparar isso com o que a Polícia Federal estava fazendo é banalizar o passado e a história. Então, eu fiquei muito feliz que tanto a CONIB, a Associação Israelita, a Confederação Israelita do Brasil, quanto outras associações judaicas protestaram contra o governo, mas também o próprio governo israelense, que até então tem uma aliança muito forte com Bolsonaro, e falou, não, isso não é aceitável de banalizar o passado com essas analogias, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, mesmo que o Israel tenha um governo atual muito conservador, que tenda a compartilhar com Bolsonaro muitos valores, isso já foi um limite. E a gente tem que sempre trabalhar contra essas questões que vão ultrapassar o limite e corrigi-los. Mas é uma disputa de narrativas, uma disputa de ideologias, uma disputa de os corações e mentes das pessoas, que é difícil, e eu não tenho uma solução mágica para isso. É uma questão de seguir questionando e insistindo e debatendo e brigando sobre isso. Eu até vou aproveitar, então, o gancho dessa questão, porque recentemente eu entrevistei para o programa o professor Carlos Fico, da Federal do Rio de Janeiro. E ele é um grande crítico da Comissão Nacional da Verdade. É um crítico, fez até alguns comentários bem duros em relação à proposta. Falando da ditadura militar especificamente, o que você tem a comentar sobre o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, as vitórias e também, de certa forma, aquilo que se deixou de conquistar? Olha, a comissão foi produto de uma grande luta de muitas pessoas, especialmente os parentes dos desaparecidos, os presos políticos, que durante muitos anos reivindicavam justiça e informação, e houve depois uma decisão do Corte Interamericano pelos Direitos Humanos, uma necessidade, um decreto que o Brasil tinha que fazer um tipo de comissão de verdade, e logrou indicar essa comissão de verdade. Eu acho que os resultados são com muitas limitações. Eu concordo nesse sentido que podia ter sido muito melhor. Infelizmente, ele se termina justamente na conjuntura de 2013 e 2014, quando começam as mobilizações e pressões contra o governo Dilma, no primeiro mandato dela. É um momento que se nota que está uma virada à direita na sociedade, os setores da direita estão ganhando forças, e nesse momento, em 13 e 14, e, de um lado, ele conseguiu oficializar alguns aspectos do seu trabalho, no sentido de listar e declarar claramente quem foram os torturadores, e agora a comissão é um produto oficial do governo brasileiro. Nesse sentido, é algo que documenta para o futuro esse fato, mas eu acho que não conseguiu concretizar muitos objetivos iniciais que foram colocados. Por exemplo, nós conseguimos um capítulo no volume 2 sobre a homofobia, discriminação contra os homossexuais durante a ditadura militar, que foi, para mim, para a Renan Quinali, que colaborou comigo nesse projeto, que co-escrevemos esse capítulo e editamos um livro sobre esse assunto, foi muito importante porque realmente iniciou um novo debate sobre essa questão e incentivou ele e outras pessoas a fazer pesquisas mais profundas sobre o impacto da ditadura militar sobre a população LGBT no Brasil. Então, esse foi positivo, produto indireto da comissão.
Mas foram vários outros assuntos que foram só elaborados parcialmente. Por exemplo, se concentrou muito na resistência e as pessoas das esquerdas organizadas que foram vítimas da repressão e foram mortos. Mas se esqueceu os outros pessoas, comunidades, povos indígenas que foram atingidos pela repressão e morreram. Então, não é 400, não sei quantas pessoas mortas, são milhares de pessoas mortas, diretamente com a política do Estado para reprimir a oposição. Então, nesse sentido, eu acho que a visão do Comissão somente parcialmente tentou lidar com essa questão, mas não conseguiu concretizá-lo por uma série de problemas internos de organização, de visões diferentes, de uma decisão de ter uma comissão ampla de comissionários de várias tendências políticas e que não deu certo, dentro de uma situação de oposição dos militares que recusaram de participar e colaborar com a comissão. Então, tudo isso criou um resultado parcial, em vez de um resultado que podia ser definitivo nesse sentido. Esse é um problema político que houve naquele momento e as soluções encontradas não foram, para mim, os melhores, mas talvez os possíveis. Muito obrigado, professor. Roger, por favor. A gente fala sempre, né, dos LGBTs, né, a gente tem uma memória e até uma visão dos nossos pares, vamos dizer assim, do engajamento e tudo mais. Mas há alguma perspectiva ou algum estudo que o senhor gostaria de comentar acerca daqueles homossexuais que apoiaram o regime, ou que nem o senhor fala no livro do Herbert sobre que o Herbert teve um certo conflito com gays portugueses que apoiavam o salazarismo. Mas há algum projeto em andamento sobre esses estudos? Alguma coisa? Não, isso é uma bela pergunta, e eu concordo, eu acho que é maravilhosa essa pergunta. Eu acho que não vou conseguir fazer essa pesquisa. Já tem mais 2 livros em projeto de livros, assim, volumes, assim, monografias, para fazer. E depois eu acho que eu estou chegando à idade que talvez vou me descansar um pouco de tanta produção acadêmica, que tem sido muito intensivo ao longo dos anos. Mas eu acho que há uma tendência de na pesquisa de procurar o diferente, o interessante, exótico, engraçado, instigante, e revelar isso. Então, por exemplo, quando eu tentei fazer a história social da homossexualidade masculina nos anos 40, 50, 60, quando as fontes são muito poucas, porque talvez você consiga entrevistar uma ou outra pessoa, mas não tem muita coisa escrita, não tem cartas, não tem depoimentos acessíveis, então é muito difícil reconstruir essa passado. Então, por exemplo, eu estava pesquisando no arquivo Edgar Leandrota, Unicamp, um arquivo maravilhoso que tem a maior coleção de material LGBT. Encontrei um pequeno boletim de um grupo de amigos que fizeram um tipo de numa brincadeira, um tipo de boletim mimeografado de 2 páginas, 4 páginas, 6 páginas, que chamava O Snob, que se produziu entre 63 e 69. E eu trabalhei esses 100 números dessa pequena boletim. E escrevi no meu livro explicando exatamente o que foi, uma coisa caseira, modesta, que cresceu, mas não foi uma grande coisa. E muitas pessoas, eu não sei como eles conseguem ler o meu livro e citar meu livro e não entender o que eu escrevi. Eles criam isso como se fosse uma grande publicação, uma revista com circulação nacional e tudo. E não, era uma forma de resistência de um pequeno grupo de, talvez no máximo, entre todos os anos, 100 pessoas que circulavam entre vários casas de vários amigos para fazer festinhas de brincadeira, de ir juntos a Miss Brasil ou pular carnaval juntos. Então, mas essa documentação é muito difícil encontrar. Então, é muito difícil saber exatamente o que foi o cotidiano das pessoas. Muitas vezes, a única coisa que você tem é o olhar do médico que está investigando os homossexuais, com todos os seus filtros. Ou você está encontrando informação sobre uma pessoa presa e todos os problemas dessas fontes. Então, reconstruir a história social do cotidiano é muito interessante.
inclusive entendendo por quê, analisando por que muitos gays, eu não vou comentar sobre lésbicas, porque não sei, eu não tenho nenhuma informação, que tendem a reproduzir valores da sociedade que os oprimem. Ou seja, são conservadores e imitam o conservadorismo da sociedade que tem oprimido a eles. Então, eu acho que vai encontrar muitos gays durante a ditadura que ou pouco se importava política, estava sobrevivendo, vivendo suas vidas, resistindo à repressão da família, aos problemas do trabalho, ou que tinha uma ideologia conservadora, como o imaginário de um Brasil em que eles encaixavam com série de valores que são conservadores. Eu acho que seria muito interessante se alguém pudesse realmente fazer um trabalho muito sério, consistente, pesado sobre isso, de conhecer essa realidade. Porque não todas as gays são progressistas. Gays não votavam em gays no passado, nem sei se hoje em dia votam em gays hoje. Várias pessoas foram candidatos gays assumidos nos anos 80, 90, pensando, bom, se tem 10% da população é gay, vamos dizer, então Rio de Janeiro tem 10 milhões de pessoas, então são 1 milhão de pessoas que podem votar para mim. Isso não foi assim, que as pessoas calculavam isso e às vezes conseguiram uma votação mínima. Nós internalizamos muitos preconceitos e reproduzimos muitos preconceitos da sociedade. Mas eu acho que é excelente essa ideia de fazer essa pesquisa. Eu toparia de ajudar a orientar alguém que estava fazendo, só que é uma pesquisa muito difícil de fazer, muito, muito difícil. Exige muita determinação, muito fôlego, e isso é um problema no sistema brasileiro, onde você tem que ter quase pronto o seu projeto de dissertação de mestrado antes de entrar, porque você tem um prazo. Se você não cumprir o prazo, seu professor vai ser punido pelo financiamento do CAPES. Então, você tem muito pouco tempo. Então, muitas das pesquisas que são feitas não tem essa pesquisa profunda. Eles vão lendo as fontes secundárias, reproduzindo, inclusive, erros das fontes secundárias que são reproduzidos nos seus trabalhos, e vão fazer uma pequena pesquisa na medida possível, dentro de um limite de 1 ano, onde eles têm uma pressão enorme de publicar sua tese para que eles sejam aprovados e não passe punição e conseguir um emprego. Então, muitas vezes, os trabalhos são mais precários do que podiam ser, se tivesse mais apoio de bolsas e apoio da infraestrutura de fazer a pesquisa. Não, é bem interessante, e eu fiz essa pergunta pensando muito até na conjuntura atual, né? Porque, claro, o senhor fala de um período assim, dos anos 40, 50, até do período da ditadura, onde a gente tinha uma escassez de fontes, né? E necessita fôlego para pesquisar. Mas pensando na história do tempo presente, aí o pessoal das ciências sociais tem um grande leque de fontes, até nas redes sociais, para pesquisar. A gente vê, né, LGBTs em vários grupos, né, assim, de direita e expressando abertamente apoio ao Bolsonaro, né? A gente vê fotos, vê postagens, né? Teve até uma entrevista, se eu não me engano, na época da eleição, pós-eleição, não lembro se foi a Fórum que fez, com 4 ou 5 homossexuais, homens, que apoiavam distintos grupos de direita. Era um monarquista, um MBL, um conservador, e aí é interessante que sempre tem aquela perspectiva do tipo, não, dentro do grupo eu sou aceito, né? Mas é aquela coisa do aceito dentro do armário, a pessoa acaba negando não, suprimindo, né, a sua identidade, a sua orientação sexual, e isso acontece até com outros grupos, né? Porque a gente vê muito essa estratégia desses grupos de direita de ter, às vezes, um representante negro ou uma mulher, e eles sempre usam daquele argumento, não, eu não represento o movimento, porque minha raça, o meu gênero não são importantes. Então, eles também usam, né, absorvem muito desse imaginário social também conservador e muito da retórica dos grupos onde eles estão, até como uma estratégia de inserção, né?
de se colocarem a espaço, né? Então, não sei, o que o senhor... Não, eu concordo contigo. Por exemplo, a maneira mais fácil de fazer seria fazer uma pesquisa pela internet, mas isso é um problema, porque isso não cria uma profundidade de análise e de compreensão da realidade. Seria o caso de ter contato com pessoas e fazer uma série de entrevistas, e acompanhá-los, e tentar fazer um trabalho quase histórico, antropológico, sociológico sobre essa pessoa, para entender no fundo, qual é a história da vida, a trajetória, por que a pessoa se identifica com monarquia em vez de democracia, por que a pessoa é religiosa, o que são os rituais católicos que são importantes, quais são as memórias, qual é a relação entre a pessoa, a religião ou a sociedade, para entender exatamente por que existe esse laço, em vez de, 5%, 10%, 15%. E eu acho que é difícil fazer isso. Exige um acesso às pessoas, uma metodologia muito sofisticada de conquistar as pessoas para fazer entrevistas, analisá-los de uma maneira que seja sofisticada também. Não é fácil fazer esse tipo de levantamento. Imagino se é difícil atual, no presente tentar fazer isso sobre assuntos do passado. Ainda mais difícil fazer esse tipo de pesquisa. Mas é fundamental. E, realmente, um dos problemas que os pesquisadores LGBT+ têm é os limites do tempo, de recursos e possibilidades. São todos presos a essas limitações. Antigamente, no Brasil, tinha um sistema exagerado do outro lado, que você levava 7, 9 anos para fazer mestrado, você dava aulas, você estudava, trabalhava. Doutorado pode levar mais tempo. Eles, quando abriram as universidades para muito mais pessoas, fizeram uma série de limitações e prazos, e é mais cientificamente organizado nesse sentido, mas cria todas essas limitações para a pesquisa. Então, precisa uma pessoa super formada, super capaz de trabalhar com isso de uma maneira muito ágil, que, em geral, não é caso uma pessoa começando sua carreira. Então, e uma pessoa avançada na carreira está cheia de problemas, de orientar 20 pessoas, de estar em bancas, sempre participando no mecanismo de funcionamento da academia, que não deixa as pessoas terem esse tipo de pesquisa. Então, é uma limitação. Mas eu acho que esse tipo de pesquisa é fundamental. Muito obrigado, professor. Eu vou passar a palavra para o professor Clifford. Clifford, por favor. Tá bom. O James, no livro da Revolucionário e Gay, um aspecto dessa história de Herbert Daniel que eu achei muito pertinente hoje em dia é sua luta para atrair atenção pública e também do governo na questão da epidemia de AIDS, de HIV. E eu achei uma citação dele que você usou muito pertinente para hoje em dia, isso que eu queria perguntar. Você cita o Daniel escrevendo, se não me engano, claro, estava escrita, mas não se trata de uma guerra que exigiria a presença de heróis e vítimas. Trata-se, sim, de um esforço que pede a participação de irmãos. A solidariedade é um instrumento fundamental na tarefa de eliminar a epidemia, valorizando a vida. E essa questão de guerra está muito presente na chamada luta contra a Covid-19. A ideia de heróis é muito falado também. A noção de solidariedade é muito desvalorizado. Então, me parece que desvalorizado pelo governo, mas estava sendo pedido no sentido da isolação, né? Que isso é uma forma de solidariedade. Então, eu me pergunto, o que será que ele teria que falar sobre a pandemia de hoje, sobre Covid-19, e a ação do governo Bolsonaro frente dessa tragédia? Tá.
Eu acho que é importante. Várias pessoas têm tentado fazer analogia sobre AIDS e o Covid-19. Eu acho que existe questões de comuns, mas eu acho que estão muito diferentes. Por exemplo, quando chega o AIDS no Brasil, está inicialmente associado com a elite, porque Marquitos, que eram estilistas, foi uma das primeiras pessoas importantes a morrer, e foi imediatamente associado com a homossexualidade. Então, quem era homossexual, e as pessoas sabiam, imediatamente associava essas pessoas com a AIDS, e houve uma discriminação, uma violência muito grande sobre esse setor da população que sofreram muito nesse primeiro momento, e uma ausência total do Estado, como sem uma política de saúde pública para tratar dessa questão. E levou anos para o movimento convencer o governo a ter uma resposta correta. E acabou conseguindo, graças ao trabalho de grupos de pessoas, muitos que tinham participado anteriormente no movimento LGBT, no primeiro onda, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ser infectada pelo Covid. Não é por transmissão sexual, é por transmissão de estar em contato, conversando com uma pessoa, está próximo a uma pessoa, a contaminação é muito fácil. A AIDS não era muito fácil. Era muito difícil, inclusive, de transmitir a AIDS. Mas o Daniel, ele inventou esse discurso, e foi um discurso inovador, na verdade, dizer que solidariedade era fundamental, porque quando a pessoa soube que era soropositivo, sentia que estava sendo condenado à morte. Já, bom, você tem soropositivo, a gente não tem cura, a gente não tem vacina, então você está morto. E não era somente um morto físico, mas um morto civil, porque você perdia todos os seus direitos de ser humano na sociedade. Você era desclassificado, você foi marginalizado. Então, nesse sentido, ele lutava para dar solidariedade, dar abraços, dar apoio, era de reconhecer que o outro, apesar de estar soropositivo, era ser humano, que tinha que ser respeitado como qualquer outro. E era também de afirmar as pessoas que eram positivos e não sentir que, bom, já estou infectado, eu vou morrer, não tem valor nenhum, então melhor que me feche em casa ou me mato. Então, isso foi fundamental para animar as pessoas soropositivas, quando não tinha uma solução, para reforçar a necessidade de apoio e solidariedade e enfrentar uma política de governo que era totalmente não solidária. Bom, sobre a situação atual, eu não acho que preciso dizer para vocês como a falta de política e a política equivocada do governo Bolsonaro está, para mim, um ato de genocídio. Porque eles sabem e sabemos agora quem é mais vulnerável nessa doença são pessoas idosas e pessoas que têm problemas de saúde e pessoas pobres que não têm condições de vida dignas. Não tem água corrente, não tem condições em casa para se distanciar-se de outras pessoas. Então, são muito mais vulneráveis a ser condenados, muito mais possibilidade de ser doentes e morrer. E ele tem negado esse vírus desde o começo, ele tem feito nada para enfrentá-lo, ele tem oferecido soluções falsas, como hidrocloroquina, e ele tem lutado contra os governadores que têm tentado implementar uma política de saúde pública correta, com o argumento que tem que abrir a economia a todos os custos, porque ele sabe se ele não consegue manter uma certa estabilidade econômica, as pesquisas deles vão cair para nada, ele vai ser muito vulnerável a ser tirado do governo, através de um impeachment ou outro procedimento. Então, ele é um criminal, como Trump, que estão com uma política totalmente equivocada, sou interessado na sua vida política, no caso do Bolsonaro, de proteção dos seus filhos, que são, parece, não sei, mas parece também criminosos. E é uma situação profundamente triste para o povo brasileiro, porque era um momento como que estamos vivendo mundialmente, precisa de líderes que sabem lidar com a situação e ser líderes
para inspirar as pessoas da solidariedade, de apoiar, de manter a quarentena, de insistir. Se você é da classe média, você tem uma empregada doméstica, siga contatando ela, siga pagando, não deixe ela descansar, porque senão ela vai ter que sair da casa dela, procurar outro emprego para sobreviver e pagar aluguel e dar comida para seus filhos, suas crianças. Então, esse tipo de liderança não tem, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ao contrário, tem pessoas que estão destruindo o país. E o Brasil está pagando um preço muito alto por causa disso. Isso, para mim, é muito doloroso acompanhar, ler os jornais brasileiros todos os dias, acompanho as notícias e me dá uma tristeza total de ver como esse governo tem feito nada para ajudar a crise. Ao contrário, está fazendo tudo para aprofundar a situação no país. Eu vejo muitos mortos. Eu acho que vai chegar a 100 mil pessoas mortas no Brasil em agosto. E a pandemia não está controlada, e eu acho que esse governo tem mínima capacidade de controlá-lo. E o Brasil está vivendo o pior momento na sua história. É uma crise econômica, crise política, crise sanitária. E é uma profunda tristeza que eu falo isso. Mas eu acho que é importante que nós estamos conscientes de onde estamos para saber o que fazer. E estamos na pior crise do país nesse momento. Bom, isso é uma baixa astral de falar isso, né? Todo mundo está triste agora. Não, mas a verdade nunca é triste. Quer dizer, é importante enfrentar, é importante ouvir isso. E pode ser triste, mas tem que saber, tem que chamar a atenção para poder enfrentar e lidar com isso. E, em parte, minha pergunta, eu tinha pensado nessa parte de sua resposta, que, claro, a população homossexual, que foi o maior alvo da doença do AIDS, podia ser deixado ao lado, mas eu estou vendo isso um pouco, como você também falou, com a Covid-19, com pessoas mais pobres, com pessoas que não têm condições de não parar de trabalhar, que eles são, pode ser a palavra em inglês, disposal. Como que é em português? Disponível? Não, disponível é o contrário, mas jogar fora, pode jogar fora, não precisa preocupar, né? E isso é criminoso mesmo. Não, Cliff, eu concordo contigo. A questão do AIDS é que realmente o que foi revolucionário sobre a luta contra a AIDS no mundo, não somente no Brasil, é que pela primeira vez as pessoas que viviam a doença foram agentes da transformação social. Eles se organizaram, lutaram, obrigaram o governo a dar respostas, de ajudar nas soluções, de procurar tratamentos, de uma política de saúde pública correta. E isso transformou a questão de saúde pública no mundo inteiro. Porque, a partir desse momento, a participação das pessoas que estão mais vulneráveis a uma certa doença é tomada em conta. Ou as pessoas sabem que tem que lutar para que seja tomado em conta. Agora, o problema com o Covid-19 nesse momento é que a política correta nesse momento é ficar em casa e de não andar e não fazer uma manifestação de protesto. Isso seria irresponsável das esquerdas chamar as pessoas para passeatas na Paulista. E espero que não façam isso nesse momento, que seria contrário de tudo que eles têm que dizer, de ser oposto do Bolsonaro, que sai do palácio todos os domingos para abraçar, beijar e fazer um exemplo equivocado do que tem que ser feito. Porém, eu acho que as pessoas estão aprendendo várias coisas no Brasil. Eles estão aprendendo, por exemplo, que o SUS, que é precário, é a única solução disponível para a maioria das pessoas e tem que ser apoiado no futuro. Que o SUS é fundamental, saúde pública é fundamental para toda a sociedade. Que não é somente as pessoas que têm acesso a planos de saúde privadas que vai ter um bom tratamento. É fundamental para todo mundo. Senão,
as pessoas pobres que não têm tratamento já vão infectando as pessoas, inclusive as donas das casas onde eles trabalham, porque não foram tratados e tem que trabalhar. Então, vão levar para a Dona Maria, para a senhora da casa, o vírus. E eu não estou dizendo isso para criar uma imagem de que os portadores de todas as doenças brasileiras são pessoas pobres, mas a realidade é que se você não tem como fazer distanciamento social, se não tem como ficar em casa, você tem que sair pela sua situação social, econômica, é claro que você está mais vulnerável a ser contaminado e passar essa contaminação a outra pessoa. Isso é o problema. Então, eu acho que o vírus e a falta de política do governo vai enfraquecer esse governo. Está sendo difícil de mobilizar nesse momento, mas eu acho que vai ressurgir movimentos de oposição forte no Brasil contra esse governo. E como esse governo também está muito dividido, saído de Moro e outras pessoas, eu acho que é mais vulnerável agora. E você vê isso na Datafolha e as pesquisas que indicam que o Bolsonaro está perdendo seu apoio popular. A gente pode esperar que aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que depois de poder fazer manifestação por vacina ou algum outro milagre, vamos dizer, que o povo pede um sistema de saúde pública nacional nos dois lugares que funciona e realmente dá uma vida segura para as pessoas. Por exemplo, no debate, na campanha presidencial primária do Partido Democrata, o Bernie Sanders tinha feito o argumento de um sistema de saúde universal. E, naquela época, Biden e as pessoas mais moderadas do Partido Democrata diziam, não, a gente já tem um sistema para muitas pessoas que são funcionários, que trabalham, que os seus sindicatos conseguiram planos de saúde excelente. Você não pode tirar esses planos de saúde, as pessoas que estão trabalhando, para universalizar o sistema. E Bernie tinha razão, porque são 40 milhões de pessoas desempregadas. Então, as pessoas que trabalhavam, que tinham um excelente plano de saúde, agora não estão trabalhando, perdendo o seu plano de saúde, estão sem apoio de plano médico. Então, é uma necessidade. Eu acho que essa realidade explicou para muitas pessoas, no real, que era fundamental pensar num plano universal de saúde nos Estados Unidos. E no Brasil também. Eu acho que é difícil para a gente prever como vai ser a maneira em que as pessoas estão protestando. É interessante, vocês devem estar acompanhando nesse momento, a polícia matou um negro em Minnesota há uns dias, ele foi detido e foi maltratado e morreu, e apesar do vírus, apesar da quarentena, milhares de pessoas saíram nas ruas, começaram a queimar casas e prédios e tentar de queimar a delegacia. Olha, eu não sei se a crise econômica brasileira se aprofunda, se não vai ter esse tipo de rebelião espontânea das pessoas que não aguentam mais saqueando os supermercados porque não tem como comer, que o governo não está solucionando esse problema. Se a crise econômica brasileira se aprofunda, acredito que vai se aprofundar, esse tipo de resposta pode surgir. E qual seria a resposta das esquerdas em termos de mobilizações contra o governo? Eu acho que vão ter que inventar outras maneiras de fazê-lo, porque panelaço não é suficiente, mas é compreensível nesse momento. Se você tem que ficar em casa, você tem uma solução de bater panela às 7 da noite, mas isso não derruba nenhum governo. Muito bom. Obrigado. Professor, temos tempo só para mais algumas perguntinhas, rapidamente? Claro que sim. Tá bom. Professor, então, para fazer minha última pergunta aqui, caminhando para a última rodada, tem uma questão também relacionada um pouco ao Covid-19, né? De fato, eu acho que a gente ainda não tem uma noção de que tipo de sociedade que vai sair dos apartamentos assim que tudo tiver mais acalmado e a quarentena não for mais uma obrigatoriedade. Uma nova sociedade, se eu posso assim dizer, ou novas formas de ver a sociedade, eu acho que leva também a novos desafios para os historiadores e historiadoras. Principalmente porque a gente está tendo um exemplo de um evento que está acontecendo à escala global, que está acontecendo em diversas localidades do planeta, e a gente observa isso, e fica muito em evidência
novos jeitos de se pensar a história, como recentemente vem se falando muito sobre a história global e a história conectada, que de fato o Covid escancara, assim, acho que a necessidade da gente pensar essa perspectiva da história. Tendo isso em vista, professor, passado esse período de Covid, como você vê os novos desafios para os historiadores nessa perspectiva de história conectada? E quais são as possibilidades de, a partir desse prisma da história conectada, a gente começar a pensar, inclusive, as ditaduras latino-americanas? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que a história conectada, a história global, existia há muitos anos. Quer dizer, quando houve a praga do século XV, veio da Ásia, foi para a Europa e durante 100 anos matou milhões de pessoas e não respeitava fronteiras nesse sentido. E houve resultados globais pelas mortes das pessoas, etc. E eu acho que o sistema de saúde pública é global há muitos anos, no sentido que os vírus podem ser transmitidos muito mais facilmente do que a gente queria que se fosse transmissão. Eu não sei, eu sempre brinco dizendo que historiadores são excelentes, são capazes de prever o passado, mas é horrível prever o futuro. E eu não sei exatamente o que vai ser novos olhares sobre essa situação para a produção historiográfica no futuro. Não sei. Eu acho que o fato que estamos vivendo um governo que nega a ditadura militar exige uma série de pesquisas sobre os legados do autoritarismo no Brasil, os raízes do autoritarismo no Brasil, a sua persistência ao longo dos anos, exige um balanço mais profundo sobre por que pode surgir um grande setor da população que acredita nas ideias do Bolsonaro sobre sua negação da ditadura, e pensar de novo a questão de o que foi a lei da anistia, por que não houve punições dos violadores de direitos humanos, dos torturadores, e quais são as implicações 40 anos depois, quando você não faz essa justiça social logo depois do final da ditadura, quando houve uma conciliação, uma transição confabulado entre vários setores políticos para evitar justiça, quais são os resultados, as implicações. Isso pode ser uma área de pesquisa, de reflexão. Eu acho que não temos uma resposta mais global do que isso nesse momento. Eu acho que a gente pode talvez repensar o que foi a AIDS no Brasil, quando a gente está vendo esse novo fenômeno também, ou outras doenças no passado. Como eu não sou especialista na febre amarela ou outras doenças sociais que afetaram as cidades, não posso opinar sobre se podemos aprender do passado para entender a realidade do presente e prever o futuro. Tá certo, professor. Obrigado. Roger? Pensando também nesse cenário de pandemia, né, e falando de grupos vulneráveis, eu ia pedir que o senhor comentasse sobre a situação de vulnerabilidade das travestis e transexuais que vivem, né, que se sustentam do trabalho nas ruas, né? Como que a pandemia, né, a gente sabe que afeta muito, né? Elas, além da questão da exposição na rua, a própria falta de pessoas para elas atenderem acaba gerando um impacto não só sanitário, mas econômico na vida dessas mulheres. Não, e o impacto social, não somente as travestis que são trabalhadoras de sexo, mas outros setores marginalizados na sociedade, pessoas pobres que trabalham como empregados domésticos, ou diaristas, ou pessoas trabalhando na construção por dia, não sei se você fala isso, mas a pessoa que está contratada por um dia para fazer um trabalho. Eles são sem emprego agora, vai ser muito difícil, e são mais vulneráveis no sentido que, se forem a trabalhar, eles estão mais expostos a vírus nesse momento. Não, isso faz parte de uma situação mais global, de uma crise econômica, social, política no país que vai acontecer por causa do vírus.
e que afeta todo mundo. Agora, o gay ou travesti, ele tem vários outros problemas. Por exemplo, se você, vamos dizer que você conquistou uma certa independência econômica como gay, como lésbica, como travesti, vive fora da família, fora da sua cidade, você conseguiu um emprego, você tem seu apartamento, de repente você perde seu emprego, não tem perspectiva de emprego, você está obrigado a voltar para a sua casa, da sua família, você tem que enfrentar uma família que talvez seja cheia de preconceitos e conviver com eles quando você já estava acostumado à sua liberdade, perdeu essa liberdade para poder sobreviver. Então isso deve ser muito difícil. E realmente os trans que estão trabalhando de sexo, eu não sei exatamente como eles estão sobrevivendo nesse momento. Infelizmente, muitos eu acho que vão ter que trabalhar eventualmente quando as pessoas começam de voltar a usar, frequentar essas pessoas e vão ser contaminadas e vão morrer. Isso vai ser muito triste. Faz parte de uma sociedade onde 1% domina a sociedade e a maioria das pessoas está marginalizada no emprego e não tem segurança de emprego, nem segurança na sociedade. Então, é um problema muito sério no país e cada vez mais agudo com esse novo governo que está pouco interessado em solucionar os problemas sociais, econômicos sociais. Não, sim, certo. Sim, Jimmy, eu queria fazer uma pergunta um pouco sobre, então, a partir do que Jonathan perguntou, mas não sobre doenças. O livro, Apesar de Vocês, é interessante em sua tentativa de fazer uma história transnacional, eu acho. Essa ideia dos capítulos em inglês sobre Estados Unidos, combinado com um capítulo sobre Brasil, mais ou menos no mesmo período de tempo, e você vai fazendo esses pares de capítulos durante o livro para trazer a sensação do movimento se desenvolvendo, se evoluindo nesses dois espaços, enquanto sua atenção está mais na formação do movimento nos Estados contra a ditadura no Brasil nos Estados Unidos, também tem os elementos importantes que alimentam isso no Brasil, inclusive o exílio de diversos o movimento nos Estados Unidos, e isso você vai acabar fazendo parte de partes desse movimento também, né? A própria experiência é uma experiência transnacional, obviamente, como a gente tem falado, mas na questão de como escrever sobre isso, como apresentar esse aspecto de seu livro, Apesar de Vocês, muito interessante. Então, podia falar um pouquinho sobre essa opção, né? Mas também eu tenho uma outra pergunta inspirada com Jonathan, essa ideia do futuro, porque por causa do jeito que o tempo e espaço estão em parte, obviamente tem distinções ou milhões, mas essa rapidez de comunicação está fazendo de que os eventos estão quase simultâneos, né, em diversos lugares. Você falou, globalização da pandemia é muito profundo, muito antigo, mas acho que a taxa ou a quantidade de coisas que estão acontecendo de jeitos muito similares em lugares diversos pode exigir ainda uma outra forma de abordar a história hoje em dia. Se fosse transnacional ou não, tem esses impactos de diversos lugares acontecendo tão rapidamente. Então, sua abordagem de agora 15 anos atrás, será que daria conta hoje em dia? Bom, eu vou responder em várias maneiras. Primeiro, para quem não conhece esse livro, Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos, é a história de um pequeno grupo de
exilados, clérigos americanos, acadêmicos, brasilianistas e ativistas do movimento contra a guerra do Vietnã, que se juntaram em vários lugares, em vários momentos, para criar e fazer campanhas contra a ditadura brasileira. E era um pequeno grupo de pessoas a nível nacional, mas eu argumento que eles fizeram um impacto muito além dos seus números em termos de modificar o imaginário sobre o Brasil nos Estados Unidos, de um país tropical, de delícias tropicais, a um país de tortura. E eles conseguiram criar outra imagem sobre o país com seu trabalho. E, nesse sentido, eu queria mostrar como isso foi um processo transnacional, porque dependia tanto da experiência dos americanos que tinham vivido no Brasil antes do golpe, ou durante a ditadura, e voltaram para os Estados Unidos. Eu queria responder à realidade brasileira, e os brasileiros que foram para os Estados Unidos para pedir a solidariedade e apoio. Então, eu fiz 11 capítulos que são sobre vários aspectos do movimento nos Estados Unidos, e esses capítulos, entre atos, que eram justamente as pessoas que, de uma maneira ou outra, estavam ligado a tanto o Brasil aos Estados Unidos. Eu fiz isso porque, na verdade, eu não sabia como fazer de outra maneira e sempre achava que é importante cada livro ser diferente do outro. Não quero repetir. Exige uma criatividade de fazer uma coisa nova, então eu inventei essa ideia de tentar explicar ligações entre o Brasil e os Estados Unidos no momento, durante esse período, no movimento contra a ditadura. Agora, é verdade que naquela época não tinha e-mail, não tinha fax, não tinha WhatsApp, o telefone era muito caro, você comunicava com cartas, o ritmo da vida era muito mais lento, você não esperava uma pessoa responder em 2 horas de uma pedida que você fez pelo WhatsApp. Demora uma semana, 10 dias. Então, o ritmo da vida realmente era muito mais lento. Hoje em dia é muito mais rápido. E, nesse sentido, a gente tem outro problema, um desafio como historiadores. Tem muitas fontes agora, e muitas fontes vão desaparecer, porque as pessoas não estão guardando seus e-mails, não estão sendo depositados em arquivos. Então, muita comunicação que a gente tinha através de cartas, se tiver cartas disponíveis para pesquisar, não vão desaparecer. Então, a solução, talvez, de alguns historiadores, seria de fazer uma história fragmentada, que, na verdade, seria correta, mas eu sempre tenho um problema com histórias fragmentadas, porque eu acho que o leitor precisa de uma narrativa. E uma narrativa fragmentada faz... ele aclara uma questão, que a vida é fragmentada, mas ele não explica e não cria uma lógica, uma certa noção do que está acontecendo. Então, eu acho que, no futuro, muitos historiadores vão experimentar com narrativas dispersas, com elementos que são ligados ou não ligados, que retratam essa realidade. E eu espero que eles façam isso com uma narrativa, no fundo, que ajuda a gente a ter uma certa explicação, uma noção do que está acontecendo. Nesse sentido, a solução pós-moderna não me satisfaz, porque eu quero um pouco mais firmeza no que estou tentando entender. Entendendo que tudo que nós criamos como narrativas são narrativas construídas por um ponto de vista que são limitados. Então, acho que isso seria, para mim, o grande desafio. E só para comentar outra coisa que eu acho importante na minha obra, eu sempre tive essa preocupação de ter 2 públicos para o meu trabalho. Na verdade, 5 públicos. O primeiro público era minha mãe, quando ela vivia, porque ela não sabia nada sobre o Brasil, nada sobre homossexualidade. Então, eu queria escrever um livro que ela podia ler e entender. O público americano, dos brasilianistas, meus pares, meus companheiros, queria que eles aceitassem e achavam que o meu livro era de qualidade de um historiador. E de pessoas LGBT norte-americanos que não sabiam nada sobre o Brasil, mas queriam aprender sobre a história da LGBT no mundo. Isso é verdade por outros livros que eu tenho escrito. E no Brasil era fundamental que eu tive para conquistar o respeito dos meus colegas, porque para mim era fundamental essa relação com meus colegas brasileiros, e também para um público amplo
brasileiro. Então, eu sempre tentei escrever tomando em conta esses vários públicos e tentando escrever de uma maneira acessível a todos esses públicos. Eu não sei se eu logrei, mas essa é a minha tentativa, meu objetivo de fazer. E, finalmente, outra questão fundamental que eu falei um pouco sobre isso antes, mas como eu entendo a dinâmica de poder entre o norte e o sul e as relações históricas de imperialismo e de dominação e a maneira em que nós somos mais valorizados, a Europa é mais valorizada do que a produção brasileira, era muito importante para mim, não somente publicar tudo que eu escrevo em inglês e em português, para que os brasileiros possam ler e criticar, mas também facilitar em todos os momentos esse intercâmbio mais igualitário. Isso, através da minha gerência, minha administração, quando fui presidente da Associação dos Estudos Brasileiros. Isso foi fundamental quando abri um projeto Opening the Archives, que é um arquivo digital de documentos do Departamento de Estado e outras entidades do governo americano sobre o Brasil durante a ditadura, digitalizado, indexado, disponível para qualquer pesquisador, com mais que 30 mil documentos, que qualquer pessoa pode ter acesso sem precisar viajar, e criar laços no sentido de atuação política, e por isso fundei em dezembro de 2018 o que chama US Network for Democracy no Brasil, a rede norte-americana pela democracia no Brasil, que era justamente para forjar essa solidariedade entre meus colegas brasileiros e acadêmicos americanos, e entre o povo brasileiro e as pessoas que estão interessadas no Brasil, nos Estados Unidos. Eu sei que isso não rompe as relações de poder, mas pelo menos questiona e critica e vai contra a corrente nesse sentido. E isso foi parte da minha visão de acadêmico, de brasilianista, de historiador e de uma pessoa que está sempre em parceria com brasileiros, em todos os meus projetos. Muito bom, muito obrigado por todas as suas respostas. Eu acho que essa última coisa pode, em parte, ajudar a entender uma oração na introdução do livro Revolucionário Gay, que seu currículo revolucionário é muito modesto. Não, porque, na verdade, eu estava assim, comparando minha trajetória com o Brasil com o Herbert Daniel, que não tem comparação. O cara sequestrou embaixadores, foi líder de uma organização da luta armada, transformou todo o discurso sobre AIDS. Eu estou tentando fazer o mínimo que eu posso fazer na medida possível, com as plataformas que eu tenho, com o prestígio que eu tenho na Brown University, com as organizações que existem, para realmente transformar o mundo. E eu sei que a minha colaboração é mínima, é muito, muito modesto mesmo, mas a minha obrigação moral, política e enfim, é isso que eu estou tentando fazer na medida possível. Obrigado por todas suas contribuições. Professor, muito obrigado por esse tempo aqui que você pôde estar conosco, respondendo as nossas perguntas. Quase 2 horas aqui de gravação. A gente não tem nem como te agradecer, viu? Muito obrigado. Eu estou honrado de estar com vocês. Muito obrigado, viu? Eu também agradeço a oportunidade de conversar com o senhor, e quando a quarentena passar, eu vou pedir um autógrafo. Você vai me chamar de você quando você me encontra, porque eu não sou senhor de ninguém. Isso é uma das coisas da Academia Brasileira, da cultura brasileira, que eu acho muito engraçado, porque essas hierarquias que não existem na minha cabeça, mas tudo bem, com muito prazer. Acho que eu tenho um trauma até hoje, que se eu chamo alguém mais velho do que eu de você, eu lembro do meu pai já levantando o chinelo. Então, é igual a mim. Não, olha, quando eu quis fazer um Fulbright, quando eu estava fazendo doutorado, eu tinha ficado fora do Brasil 10 anos, então eles têm que fazer uma prova de língua. Então, eu fui falar com um professor, que era um professor do Unicamp, e depois estava no UCLA. E eu não chamei ele de senhor, eu chamei ele de você. E ele ficou ofendido. E ele quase não me aprovou, dizendo que eu não entendia português. Porque quando eu vivia no Brasil, eu andava com companheiros, e não era assim. Quer dizer, eu sabia, mas tinha esquecido essas formalidades. Então, eu quase não ganhei a Fulbright por outros motivos, mas
mas e quase nem passei a prova de língua, porque eu errei desse tratamento hierarquizado, né? Sério, professor. Bom, a gente agradece, então, você que ficou até aqui, assistiu esse vídeo. Você pode curtir, compartilha com seus colegas, se inscreve aqui no Nota de Rodapé e até o próximo. Tá, tchau, tchau. James, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. A gente agradece bastante a sua contribuição aqui.